Se cada uma de nossas ações representa uma engrenagem no intrincado mecanismo de Nordara, o que acontecerá quando uma delas falhar? O que será de nós quando a última brasa se apagar? Ou ainda, quando o vapor que move nossas máquinas cessar? Seremos capazes de controlar nosso destino ou estaremos para sempre fadados a viver como peões no jogo de nossos criadores? Durante toda a nossa existência, sonhamos com fortuna e glória, com força e magia, com poder para dominar nossos inimigos e vencer nossos medos. Porém, poucos de nós estão dispostos a pagar o preço necessário para isso. Poucos estão dispostos a derramar seu próprio sangue para conquistar seus objetivos. Se cabe a nós decidir qual papel iremos desempenhar neste mundo, é também nossa a responsabilidade de fazer dele um paraíso. Nossas mãos irão moldar esta terra. Nossas escolhas serão um legado que deixaremos para as próximas gerações. Afinal, esta é a nossa história. Nos aposentos da Imperatriz. Bem-vindos, queridos sonhadores. Convido-os a passear comigo através das tortuosas estradas da memória. Espero que aproveitem o passeio. Nossa história começa nos aposentos de Otávia. A Imperatriz sempre manteve uma pose austera e reservada. Porém, existiam breves momentos em que ficava a sós com sua pupila, e ambas podiam conversar. Agora era um desses momentos. Vossa Majestade, você poderia me contar novamente como surgiu o nosso mundo? A pergunta saiu com uma voz levemente encabulada, receando aborrecer a rainha. De novo? Tudo bem, minha passarinha. Eu sei como você gosta dessa história. Aliás, você sempre foi minha pupila com a memória mais fraca. No princípio, o véu da noite reinava sobre a terra que hoje habitamos. O ar era gélido, a luz praticamente inexistente e o horror constante. Nosso mundo tinha um tom mórbido e sem cor. Então, de 4 grandes explosões celestes surgiram no céu silhuetas exuberantes e com formas femininas. Criaturas de fora desse mundo feitas de luz que nos banha e das estrelas que preenchem nosso céu. Juntas, elas teceram um fio de luz pura que acabou com os horrores da escuridão. Nas mãos da primeira deusa, o fio tomou a forma do sentimento. A segunda o imbuiu com o pensamento. E a terceira deusa moldou o fio em corpo e alma. A esses 3 seres cósmicos demos o nome de fundadoras. Unindo suas forças, elas criaram o mundo como conhecemos. Nos deram vida, combateram as impurezas da terra e fizeram com que ela florescesse. Se você estiver atento, sentirá a presença das fundadoras aonde for. Existem ruínas por toda Nordara, que até hoje escondem seus segredos. E ao longo de nossa história, recebemos incontáveis bênçãos delas. Por isso, as cultuamos. Há alguns séculos atrás, suas mais devotas sacerdotisas receberam ensinamentos a respeito de nossa criação. Segundo elas, após povoarem nosso mundo e terem exaurido suas forças, as fundadoras retornaram para as suas formas primordiais, descansando em um plano etéreo. Por isso, nosso contato com estes seres foi sempre através de visões e sonhos. Ah, minha passarinha, eu vejo uma pergunta se formando em sua mente. Me diga, no que está pensando? Minha rainha, certa vez tu me disseste que as fundadoras criaram apenas os humanos. Como então surgiram as outras raças? Nos muitos séculos que se passaram desde a nossa criação, o poder deixado neste mundo pelas fundadoras foi capaz de alterar a estrutura de alguns seres que, aos poucos, foram capazes de evoluir, se diferenciando em novas raças. Nossos avanços nas mais diversas áreas de magia e alquimia também possibilitaram o surgimento de raças híbridas, com habilidades únicas. Porém, nem tudo é perfeito e acredito que você já deva ter percebido isso.
percebido que há poderes capazes de nos levar à própria ruína. Há muitas coisas ocultas em nosso mundo, minha querida, e nem todas elas nos farão bem. Lembre-se sempre disso, minha passarinha. Você está falando de magia, Imperatriz? Sim e não. Já que tocou no assunto, o que nós conhecemos como magia nada mais é do que a materialização de nossas vontades. Sendo assim, o bem ou o mal sempre dependerá de quem manipula esses elementos. Mas fique tranquila, você aprenderá sobre isso e muito mais no Bellic Arcanum. Ai, me sinto cansada no momento, minha passarinha. Deixaremos essa história para outro encontro. Pode ser? Rumores pelas terras. Ler era uma tarefa tediosa que sempre pareceu a Tion um castigo. O sol resplandecia na superfície do rio, e ele tinha certeza que era capaz de encontrar outra cachoeira escondida nas florestas ao leste do castelo. Porém, ser filho do comandante da Guarda Imperial fazia com que estivesse trancado em uma biblioteca, enquanto seus amigos aproveitavam o dia lá fora. Resignado, abriu um livro, grande e empoeirado, que sua mãe havia deixado sob a escrivaninha. Entalhado na capa de couro, lia-se Ordo Magistratus. Nordara teve um início selvagem. Ao que tudo indica, até onde nossos historiadores sabem, os primeiros humanos viviam espalhados pelas terras que hoje fazem parte do Império. Com pouco conhecimento e habilidades limitadas, as tribos existentes direcionavam seus esforços quase que exclusivamente à sua sobrevivência. Ameaçadas pelas condições extremas de nossas terras, os predadores e seus próprios inimigos, as tribos de nômades viviam em constante desequilíbrio e não dispunham de tempo ou recursos para estabilizarem-se. Porém, mesmo em meio às dificuldades, alguns grupos começaram a se destacar em determinados aspectos, e assim foi dado o pontapé inicial para o desenvolvimento de uma primitiva sociedade. Algumas famílias ou pequenas tribos foram capazes de aprender e masterizar certas habilidades cruciais para a organização do império. Sejam conhecimentos de guerra, economia, cultura e até mesmo magia. Já nas primeiras décadas de Nordara, nosso avanço foi notável. Infelizmente, sozinhas, elas ainda não possuíam força suficiente para unificar os povos e regê-los. Então, no final do primeiro século, o guerreiro Uther Barton, das tribos do Grande Deserto, conseguiu unificar os povos após seus grandes feitos em batalha e tornou-se o primeiro imperador. De repente, até mesmo desvendar figuras na fumaça das chaminés lá fora parecia mais interessante do que continuar estudando. Tion se perdeu durante alguns segundos olhando para a paisagem através da janela. Os muros e torres, o metal que recobria as estruturas, os barulhos de engrenagens e o assovio do vapor que fazia tudo aquilo funcionar. O tom alaranjado do carvão queimando tomava conta de toda Noxport, a capital do Império. Ele resolveu retomar a leitura, mas algo chamou a sua atenção. O tilintar do metal e o som de passos pesados no corredor indicava que alguns guardas estavam ali. Mas o que estariam fazendo nessa parte do castelo? Como bisbilhotar os guardas agora parecia algo muito mais interessante do que estudar, Tion começou a se esgueirar pelas prateleiras da biblioteca, até chegar próximo da porta que levava ao corredor. Esperou ambos estarem a uma distância segura e os seguiu enquanto subiam as escadarias até a sala de seu pai. A porta entreaberta facilitou seu trabalho. Os guardas provavelmente imaginaram que essa área do castelo estaria vazia. Tion escorou-se na guarnição da imensa porta de ferro e escutou alguém falar em tom preocupado. Comandante, alguns rumores têm surgido nos vilarejos do norte. Os cidadãos têm notado um tipo de movimentação anormal nos arredores de Uteia. Eu entendo a sua preocupação, Delfine, mas a única coisa que nasce naquelas terras atualmente são rumores. O povo gosta de inventar fábulas sobre monstros, e Uteia é o cenário perfeito para isso. Flávios falava em um tom morno, como se tivesse muito mais por que se preocupar do que histórias de camponeses.
Mesmo assim, comandante, você não acha prudente enviar alguns soldados até lá? Seria uma viagem simples, apenas para ver se há algo acontecendo mesmo. Delfine, eu ressinto seu tom. Acha mesmo que pode fazer o meu trabalho melhor do que eu? O comandante soava ríspido e irritado. As juntas dos dedos iam ficando cada vez mais claras enquanto ele forçava seus punhos sobre a mesa. Não, comandante, me perdoe. Em momento algum minha intenção foi essa. Delfine levantava as mãos enquanto dava alguns passos para trás. Confiamos no seu julgamento, meu senhor. Pois bem, envie um Corvo a Valinor. Os elfos têm torres de vigia espalhadas por toda aquela região. E eles não notaram nada de estranho, certamente não há com que se preocupar. Ambos os guardas assentiram com a cabeça e permaneceram estáticos ali, como se esperassem mais alguma ordem. Vamos, voltem aos seus afazeres. Temos muito o que organizar nas próximas semanas. O Festival das Flores da Imperatriz está prestes a acontecer e precisamos manter tudo em ordem. Antes que os guardas dessem as costas para o comandante, Tion rapidamente saiu de perto. Desceu as escadas mais uma vez, cuidando para não fazer muito barulho. Virando à esquerda no corredor que levava até a biblioteca, quase trombou com sua mãe. Onde você estava, Tion? Por acaso faz parte dos seus estudos perambular pelos corredores do castelo? O garoto começou a gaguejar enquanto pensava em uma desculpa. Os olhos de sua mãe se comprimiam cada vez mais enquanto ela esperava por uma resposta satisfatória. Finalmente cansada, ela o interrompeu. Tanto faz. Vamos, volte para a biblioteca neste instante. Se eu receber alguma reclamação dos grão-mestres a respeito de seu progresso no Beric Arcanum, você estará em apuros, rapazinho. Inconformado, Tion voltou à mesa em que estava anteriormente. O livro ainda se encontrava aberto na mesma página e sua vontade de estudar parecia menor ainda. Anoitecer em Uteia. O meu foco estava totalmente direcionado à minha presa. Eu tensionei a corda do arco, puxando a flecha próxima a mim, e meus olhos apertavam enquanto eu agitava a mira. Eu estava muito longe de casa para voltar sem comida hoje, e aquele cervo nos alimentaria por alguns dias, e papai não precisaria pedir outro empréstimo ao banco. Inclusive, aquela mulher que trabalha lá disse que se a gente atrasasse mais uma vez o pagamento, eles confiscariam tudo que a gente tem dentro de casa. Maldita, né? Já quis ser poucos e boas pra ela. Nossa, como eu quis. Mas papai é muito mole, e ele sempre acaba me segurando. Ele sempre fala, calma, Sophie, nós vamos dar um jeito. Me distraí por um instante, e nesses pensamentos fui arremessado de volta à realidade. Tudo aconteceu rápido demais. Um galho esportiu em algum lugar mais pra frente, gerando um estalido que ressoou na mata. E o cervo levantou suas orelhas, depois me viu de longe e disparou na direção contrária. Eu soltei a tensão do arco, liberei a flecha, sem calcular a força do vento. E a minha flecha foi parar no tronco de uma árvore, ao invés de no flanco do cervo. Fiquei ali, parada, vendo nosso jantar correr, até sumir no meio das árvores. Pelas fundadoras. Alguém andava marchando por entre as árvores, mas que criatura andaria tão desengonçada por esses lados? O som dos pisões no chão da floresta iam se afastando gradativamente de mim, e eu tinha vontade de ir lá confrontar o imbecil que me fez perder minha casa. Que se dane. Eu não ia achar aquele servo de novo mesmo, então comecei a seguir meus passos. Não demorou muito para eu ver quem eu estava seguindo. Um anão alto para sua raça, com um corpo parrudo que balançava de um lado para o outro enquanto ele trotava. Tava tão obstinado a chegar onde quer que fosse, que não parava de olhar para os lados, nem mudava o ritmo. Andava assim, ó, sempre com o mesmo compasso, na mesma direção. Então, eu resolvi segui-lo com cautela. Talvez tivesse algo para negociar com ele depois. Ou talvez só estivesse satisfazendo minha curiosidade mesmo. Afinal, era a primeira vez que eu vi um anão por esses lados. Tão logo a última torre de vigia dos elfos ficou para trás de mim, e eu percebi que havia oficialmente adentrado terra. Eu hesitei, por um segundo, pensando se não era melhor deixar a história toda pra lá e tentar ainda pegar algumas lebres no meio do caminho de volta pra casa. Mas, por fim, resolvi continuar atrás do anão. Andamos por mais alguns minutos até chegarmos em uma clareira. Um terreno um pouquinho mais elevado. Nunca havia visto aquele tipo de construção antes. Parecia uma espécie de círculo com espada ao redor, algo assim. O tempo se fez presente naquele lugar. As estruturas estavam marcadas e quebradas, mas a maior parte continuava em pé. Foi então que me escondi atrás de uma das imensas espadas, enquanto observei o anão ir até o centro do círculo e proferia algo baixinho. Não parecia magia, parecia que ele estava pedindo licença para entrar na casa de alguém.
No momento seguinte, uma fumaça escura começou a rodopiar o local e uma figura encapuzada se materializou em frente ao anão. Foi aí então que ele se ajoelhou com a cabeça baixa, em sinal de respeito, e falou baixinho. Minha senhora, é uma honra estar em sua presença. Me poupe de suas bajulações, anão. Trouxe o que pedi? Sua voz era áspera e cortante. Tinha um tom metálico ao fundo, como ferro sendo batido. Sim, aqui está, minha senhora. Só um momento. O anão começou a apalpar as vestes em busca de algo. Passou as mãos por cima de alguns bolsos, até que, desajeitadamente, retirou de um deles um pequeno pacote e entregou nas mãos da mulher. É pouco. Você certamente se lembra de como eu fico quando estou irritada. Ou devo recordá-lo? Não, minha senhora, não. É que a cidade anda muito mal ajeitada ultimamente por causa do festival, senhora. Se fala do festival da Imperatriz em Noxport. Os guardas são muito mais atentos, as pessoas se aglomeram muito mais pela cidade. É mais difícil de passar despercebido. Ainda mais eu, minha senhora, desajeitado como eu sou. A voz do anão tremia como o junco em um vendaval. Pois bem, isso aqui não será suficiente. Mas eu entendo. Sei como deve ser difícil para alguém da sua espécie. Fique com isso. Ela entregou nas mãos do anão um pequeno embrulho. No instante em que o anão começou a abrir os trapos que cobriam seu presente, um pequeno cristal, preto como a noite sem estrelas, se revelou. Quando a pedra estava completamente à mostra, algo estranho começou a acontecer. Era como se ela estivesse sugando toda a luz ao redor deles. De repente, o anão e a mulher, aos poucos, foram sendo envoltos em uma sombra que crescia gradativamente. O anão voltou a cobrir a pedra e a luz retornou. Com o meio cérebro que você tem, acredito que já tenha entendido para que serve isso. Correto? Ela disse impaciente. O anão sentiu com a cabeça e guardou o embrulho no bolso de seu casaco. Cuide desse fragmento de obscúria e não deixe cair nas mãos de ninguém. Certo. Obrigada, minha senhora. O anão começava a virar as costas quando a mulher chamou sua atenção novamente. Não se apresse, criatura. Temos mais uma coisa para resolver. A voz da mulher rasgava sua garganta em um tom sarcástico. Por baixo daquele capuz seria impossível não ver um sorriso sombrio entortando suas feições. Há uma ratinha escondida atrás daquela ruína. Traga pra mim. A mulher apontou na minha direção e eu congelei. Não apenas de medo, mas eu literalmente me senti presa no meu próprio corpo, incapaz de mover um músculo. Senti um frio horrendo se espalhando ao meu redor e um pavor indescritível começou a tomar conta de mim. Quando o anão agarrou meu braço e começou a me arrastar até a mulher, a única coisa que eu fiz foi tombar pra frente, como uma boneca de pano. Sob o olhar daquele ser, eu perdi totalmente o controle de mim mesma. Levante-se! Ela comandou, e as minhas pernas enrijeceram-se até que eu estivesse de pé. Um cheiro pútrido e adocicado permeava aquela mulher. Foi então que ela ordenou que o anão fosse embora, tratar de seus afazeres, enquanto restamos apenas nós duas ali. Docinho. Ninguém te ensinou que é feio bisbilhotar a conversa de outras pessoas? Enquanto falava, ela ia levantando o braço. A manga de sua capa deslizava para baixo e a pele branca como uma marfinha aparecia. Os traços de seu corpo eram longilíneos, de aparência fina e delicada. Uma imagem completamente oposta do poder que emanava e a ameaça que representava para qualquer ser vivo que cruzasse seu caminho. Ela esticou sua pálida mão esquerda para cima como se enforcasse a garota, que começou a flutuar alguns pés acima do chão. Em sua mão direita surgiu um punhal fino e afiado, com uma lâmina levemente curvada. Num breve segundo, ele colocou seu braço dominante para trás, pegando impulso. Seu capuz caiu e foi possível ver um rosto cadavérico e grotesco, branco e alongado, com olhos vermelhos como brasas e mais dentes na boca do que qualquer criatura deveria ter. Foi um golpe limpo e certeiro, tão rápido que olhos despreparados facilmente perderiam o movimento. Então, não se viu mais nada.